Bom, vamos lá. Então, vou iniciar a nossa aula de hoje, quinta-feira. A gente está na semana em que a gente está trabalhando com Dharana e Dhyana, né? Então, essa parte de concentração e meditação. Hoje a gente vai estudar o Yoga Sutra de Patanjali, que trata de fato de Dhyana, tá bom? A gente terminou de analisar Dharana, que é também um Yoga Sutra só. E aí, quando a gente entrar em Samadhi, quando a gente for começar a conversar sobre Samadhi, é um pouco mais complexo, assim. É um pouco mais difícil de entender. Não que até que tenha sido fácil, mas fica um pouquinho mais complexo. Tá bom? Então, antes de iniciar nossa prática, vamos entoar o nosso mantra. Fiquem à vontade para entoar junto comigo. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula de hoje. Vou começar lendo o Yoga Sutra de Patanjali sobre Dhyana, tá? É o segundo dentro da terceira parte, o primeiro é Dharana. Então, ele vai dizer que o fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido para a meditação é contemplação. Então, a gente vai da concentração para a contemplação. Vocês lembram que lá em Dharana a gente estava falando sobre esse espaço que a gente limita a partir do objeto, né, de contemplação, para a nossa mente ficar aqui dentro. E aí tem todo esse momento de se concentrar nesse espaço, nesse objeto e tudo mais. E aí sim existe a contemplação. Vamos ler um pouquinho o que o Simon está dizendo aqui na Ciência do Yoga sobre isso. E aí ele vai dizer que foi ressaltado no sutra anterior que o praticante deve almejar a eliminação dos pensamentos intrusos, que são chamados de distrações, e procurar fazer com que tais interrupções sejam progressivamente reduzidas em termos de frequência, né? A gente conversou sobre isso. Quando consegue eliminar por completo as distrações e pode continuar com a concentração no objeto, sem quaisquer interrupções e pelo tempo que quiser, ele atinge o estágio de dhyana. Verifica-se, portanto, que o eventual aparecimento de distrações na mente constitui a diferença essencial entre dharana e dhyana. Pelo fato de esses sutras ser muito importante do ponto de vista prático, vamos examinar um pouquinho mais, né, as palavras usadas na definição de dhyana. Porque, pessoal, eu não leio para vocês em sânscrito, porque eu não sei falar sânscrito. Mas aqui ele sempre mostra, antes de mostrar o Yoga Sutra traduzido, tem o Yoga Sutra em sânscrito, por isso que ele disse isso. Então, é isso, dá, né? É quando a gente tem esse, né? A gente cria esse espaço, e aí ele fala que em Dharana, às vezes, o pensamento, ele foge desse espaço, mas a gente traz ele de volta. Às vezes ele escapa e a gente traz ele de volta. Em Dhyana não existe esse escape. Ele permanece aqui por quanto tempo ele quiser. Difícil, né? Eu acho um estado difícil. E aí, eu vou ler do jeito que eu leio sânscrito, porque eu não sei a pronúncia desse Yoga Sutra, tá? Em sânscrito. E ele vai dizer que
Tatra Pratya Yakatanata Dhyana. Difícil, né? Só que aí ele vai analisar Pratyaya, que é um termo que está dentro desse Yoga Sutra. E ele fala que é muito utilizado dentro dos Yoga Sutras. E ele vai dizer que essa palavra abrange várias noções, tais como conceito, ideia, causa e etc., mas na terminologia do yoga é usada em geral para designar o conteúdo total da mente que ocupa o campo da consciência de um determinado momento. Difícil, né? E aí ele vai explicar melhor. Uma vez que a mente é capaz de reter simultaneamente grande variedade de objetos, uma palavra há que ser usada para simbolizar todos esses objetos abrangidos conjuntamente, qualquer que seja a sua natureza. Então, pratyaya é um termo técnico para indicar esse conteúdo total da mente. Ok? Ele está dizendo conteúdo total da mente. À vista do que foi dito acima sobre Dharana, que é o Yoga Sutra anterior, pode-se observar que esse pratyaya, com o qual a mente mantém-se em contato contínuo, em dhyana é fixo, porém algo variável. Então, calma. É fixo no sentido de que a área em que a mente move-se é definida e permanece a mesma. Lembra que a gente falou desse espaço? E é variável porque dentro dessa área ou esfera limitada há movimento. A mente se movimenta dentro dessa área. E aí ele vai dar um exemplo visual para que fique mais fácil da gente entender. Ele diz assim: quando o cientista focaliza seu microscópio numa gota de água suja, o campo de visão é definido e limitado dentro de um círculo. E ele nada pode ver fora dele, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você olha no microscópio, você vê só um que está dentro desse círculo de fato. Mas, dentro daquela faixa circular de luz, há movimentos constantes de toda a espécie, né? Ou seja, tome-se o exemplo de um rio que flui entre margens bem definidas. O movimento das águas é constante, mas ele está confinado aos limites das margens do rio. Então, o movimento existe, né? Ele está sempre acontecendo, mas, né? Então, a gente pode imaginar como um rio também. O movimento está aqui, só que, né? Aqui tem as margens e esse é o limite. Mas aqui existe movimento dentro do limite. Na mente também. A gente fez esse limite, só que aqui dentro a mente pode se movimentar. É isso que ele está falando. Uma pessoa que olha para o rio de um avião vê algo que está fixo e que se movimenta ao mesmo tempo, porque ele está em movimento também. Essas explanações ajudam a compreender a natureza dual de pratyaya e dhyana, e a possibilidade de manter a mente movendo-se dentro dos limites definidos pelo objeto da meditação. Então é isso, a partir do momento que a gente tem o objeto, a gente cria esse espaço, e aí em Dharana pode acontecer, né, esses escapes, mas a gente já traz de volta. Aqui em Dhyana, a gente tem esse espaço, o movimento acontece lá dentro, mas não existem esses escapes. E aí, seguir para a próxima palavra, e eu vou parar nesse parágrafo, porque ainda tem um tanto para ele comentar, e a gente segue na próxima aula de amanhã. E ele vai dizer que a palavra sânscrita Tatra, que é a primeira palavra do Yoga Sutra, significa naquele lugar. E, obviamente, refere-se ao lugar ou território mental no qual a mente está confinada. A mente deve permanecer unida com Pratyaya dentro dos limites definidos em Dharana. Então, vamos lá. Pratyaya é o conteúdo total da mente e os limites definidos em Dharana é aquele círculo. Eu estou representando aqui como se fosse uma esfera, tá? Aquele espaço que a gente cria, que a mente pode estar lá dentro. A mente de qualquer pessoa permanece unida com Pratyaya enquanto ela estiver em consciência de vigília. Porém, somente o Pratyaya está mudando o tempo todo,
como também está mudando o território mental, uma vez que a mente passa rapidamente de um assunto para o outro, tá? Aqui ele está explicando como é que se dá esse funcionamento de fato da mente. Eu sei que é complexo, gente, eu sei que às vezes parece que ele complica, que o timing, eu sinto que ele gosta de explicar muito minuciosamente as coisas, e às vezes, para mim, algumas explicações complicam um pouco mais, mas tudo bem. Esse é o jeito que ele explica, a gente tem outro jeito de entender e não tem problema nenhum, né? Então, até então, o que, que a gente pode tirar desse Yoga Sutra? A gente pode tirar que depois de ter construído esse espaço em Dharana, né, a gente vai confinar a mente e os movimentos mentais apenas aqui dentro desse espaço. Em Dharana não existe essa escapada que existe, desculpa, em Dhyana não existe essa escapada que existe em Dharana. Em Dharana a gente cria o espaço, mas ainda assim existem movimentos fora do espaço que a gente cria e a gente traz o movimento de volta aqui para dentro. Em Indiana, o movimento fica contido aqui dentro, mas ainda assim há movimento. Ok? Não, ok, é difícil, é estranho, mas faz sentido. Eu acho que se a gente tentar olhar para tudo que a gente vem conversando, tem um sentido sim nisso. Certo. Então, vamos começar a nossa prática de hoje. E nós vamos começar sentados, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Feche os olhos por um instante. E perceba o seu corpo aqui e agora. Vá sentindo quais partes do seu corpo tocam o chão. Quais são os grupos musculares que te mantêm sentada com a coluna ereta. Vá mapeando o seu corpo dessa forma. Também leve sua atenção para a parte mais interna do seu corpo. Vá estabelecendo que este momento é seu e da sua prática apenas. E aos poucos abre os olhos. Vamos levar as mãos ao lado das pernas. E daqui vamos fazer como se fosse um chakrasana sentado, né? Essa lateralização sentada. A mão direita começa a se afastar do corpo e o braço esquerdo começa a subir lateralmente. Chegando na altura do ombro, a palma da mão se vira para cima e você vai lateralizando. Se você achar que é possível e quiser, você pode encostar o seu antebraço lá no chão. E sente essa abertura do lado esquerdo do corpo, sente esse alongamento. Retornamos devagar, paramos no centro, apenas para sentir se existe alguma diferença entre um lado e outro. E vamos fazer para o outro lado. Você já lembra os passos.
O importante é que você não feche seu peito e também não caia lá para trás. Mantenha o seu eixo e a coluna bem organizadinho. Retornamos devagar, paramos no centro. E nós vamos entrar em Badrasana, unindo as plantas dos pés e trazendo os pés próximos da virilha. Observe qual é o seu limite, se é ok, essa postura, vai entendendo. Você pode segurar nos seus pés unidos, pode segurar nos tornozelos, nos joelhos. Só que se segurar nos joelhos, atenção para não puxar eles para cima, tá? Nossa ideia é o contrário, levar eles ali mais próximos do chão. E ficamos aqui. A cada inspiração, cresça. Sinta que a sua cabeça vai lá em direção ao teto, sem olhar para o teto. É o topo da cabeça. E a cada expiração, você deixa que os seus joelhos cheguem mais próximos do chão. Daqui, nós vamos afastar um pouco os pés unidos do corpo, tá? Mais ou menos aí na altura dos, não, do tamanho da altura do seu tronco. E vamos levar o pé direito à frente do esquerdo, tá? Você tá aqui e leva o direito à frente. O seu tornozelo, o seu calcanhar, perdão, do seu pé direito vai encostar nos dedos do pé esquerdo, assim. E aí nós vamos levar a testa na direção lá do nosso pé direito, ok? Vá até onde você consegue, até onde é confortável, ok? Retornamos devagar e vamos fazer do lado contrário. Então, junte novamente seus pés e coloque agora o pé esquerdo na frente do pé direito. E novamente vamos levar a testa lá na direção do nosso pé. Retornamos bem devagar. Pode voltar a ficar com as pernas cruzadas agora, apenas por um instante, enquanto observa o seu corpo. E vamos fazer Gomukhasana, a postura da cara da vaca.
Observe qual perna você tem por cima e deslize as pernas até que os joelhos se encontrem lá no meio, os pés estejam lá do lado, né, dos glúteos, com o peito do pé no chão. Chegue nessa postura. Sinta, às vezes você não fica com os joelhos totalmente colados, não tem problema nenhum. O importante é que eles estejam alinhados. E vamos fazer daqui a postura com os braços também. O nosso braço direito vai por cima, lá das costas. E o esquerdo por baixo. A ideia é tentar encontrar uma mão com a outra. Tentar. Se não encontra, não tem problema. O importante é que você mantenha o peito aberto. E volta os braços. Vamos fazer uma pausa aqui com os joelhos desta forma, tentando levar nossa testa lá na direção do joelho de cima, ok? Vá até o seu limite. Retornamos devagar e vamos realizar para o outro lado. Então, inverte aí qual era a perna que estava em cima, qual era a perna que estava embaixo. Eu comecei com a direita em cima, esquerda embaixo, por isso que comecei com o braço direito por cima e o braço esquerdo por baixo, tá? Depois que inverter as pernas, você vai então levar o braço esquerdo por cima, o braço direito por baixo e tenta unir as mãos lá atrás, peito aberto. Soltamos os braços e vamos fazer a nossa pausa da mesma forma que fizemos antes, levando nossa testa em direção ao joelho. E voltamos devagar. Daqui vamos para a posição deitada com a barriga para cima. Pode manter os joelhos flexionados e apontando lá para cima, a planta dos pés no chão. Porque nós vamos fazer agora uma invertida. Vocês já sabem que invertidas têm diversas contraindicações, então, problemas de pressão, problemas cardiorrespiratórios, problemas cervicais, problemas nas costas, né? Se tiver comido, várias questões. Escolha o que for melhor para você no momento. Nós vamos fazer Sarvangasana, que é a vela, mas caso você não possa fazer Sarvangasana, ou não queira, você vai fazer Setubandha Sarvangasana, que é a meia ponte, ou ponte amarrada, em que nós tiramos quadril, glúteos e parte das costas do chão, usando quadríceps e glúteos,
E também usando o nosso abdômen. Mas caso você vá seguir paralela comigo, estenda suas pernas lá para cima e com um leve impulso, você leva as pernas lá para o alto, as mãos sustentam as costas. Tente não levar tanto peso assim para a sua cervical. Tente distribuir bem o peso lá nos cotovelos e vamos ficar aqui por 1 minuto e meio. É claro que você pode voltar, tá? Aos poucos nós retornamos. Pode flexionar os joelhos para retornar. Fazemos uma pausa. Eu já vi, pessoal, algumas pessoas questionando o porquê dessa pausa entre as posturas. Por que que isso existe? Gente, isso vem da tradição do Hatha Yoga. Na tradição, a gente faz uma postura, uma pausa, uma postura, uma pausa. E essa pausa, ela serve para várias coisas. E a principal razão que ela durante a prática é a observação. A gente precisa se observar depois de cada postura, tá bom? Às vezes acontece da gente emendar uma, duas posturas, mas não é muito normal, ok? Porque existem práticas que não se tratam de Hatha Yoga, em que as posturas são todas ligadas e existe um descanso apenas no final, tá? Não é isso que a gente vai fazer. Vamos seguir para complementar, que é Matyata na postura do peixe. Você pode fazer com as suas pernas estendidas e colocar os braços embaixo do corpo, certo? Ou se você faz lótus, você vai tirar lótus e vai segurar os dedões dos. O importante nas duas é que você esteja com o cotovelo bem apoiado no chão, porque a gente vai distribuir o peso da cabeça com o cotovelo também, certo? Então, cuidado se você tem problemas cervicais, mas se não tiver, está liberado. Vamos levar o topo da cabeça lá no chão. Retorna devagar. Se estiverem altos desfata as pernas. Pode manter elas flexionadas, joelhos apontando para cima e perceba o corpo. Veja os efeitos que essa dupla complementar traz. E daqui nós vamos entrar em Pavana Muktasana, vocês já conhecem.
Trazemos ambas as pernas lá próximas do tronco e abraçamos o joelho pela frente, trazendo cada vez mais com um certo vigor, ok? Mas sem tensionar ombros, sem tensionar. E para completar essa postura, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre encostando o queixo no peito. Retornamos primeiro a cabeça e depois as pernas. E observamos. E, enfim, vamos fazer Naukasana. O barco, uma postura abdominal, vocês já conhecem. Mantemos os joelhos flexionados apontando lá para cima e levamos as nossas mãos lá nas coxas. A nossa ideia é que as mãos alcancem os joelhos. Então, vamos tirando a cabeça e parte das costas no chão. Eu vou chegar um pouco atrás, um pouco na frente. Se você sente que aqui para você é o suficiente, que já tá bom, que tá tremendo o abdômen, você fica aqui. Se você sente que você pode ir mais, você vai estender as pernas mais ou menos 45 graus do chão e manter. Se está muito difícil, você pode segurar ou até flexionar um pouco os joelhos. Retornamos devagar, sentimos os efeitos. Na alcatra, é uma postura forte, abdominal, mas é uma postura segura. Aos poucos, vá rolando e se colocando de bruços. Então, a gente vai rolando para o lado, ficando de bruços. Apoie a mão, ó, a cabeça nas mãos. Vamos começar realizando o Salamba Bhujangasana. Aê, sim. Então, pessoal, nós vamos tirar a cabeça do chão e apoiar cotovelos e antebraços. As pernas estão unidas e estendidas. Olhamos lá para frente. Deixe os cotovelos mais ou menos por baixo dos seus ombros. Sinta as costas afundando. Retornamos devagar. Observamos. E entraremos agora em Bhujanga. Mas vamos fazer hoje com as mãos unidas lá nos glúteos, os braços estendidos, as pernas estendidas e unidas. A ideia das mãos aqui é puxar as escápulas para que elas se juntem.
Olhamos lá para cima, tirando a cabeça do chão, e aos poucos tiramos o peito. Retornamos devagar, observamos. Vamos entrar na postura de 4 apoios, o gato. Então, joelhos e mãos lá no chão, mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. E o que nós vamos fazer aqui é, primeiro, o movimento da coluna acompanhando a respiração. Então, inspiramos e olhamos lá para frente, abrindo o peito. Expiramos, fazemos um C com a coluna, olhando lá para o umbigo. Cada um seu tempo. Da próxima vez que for expirar, volte para uma postura neutra. Porque nós vamos fazer aquela torção aqui no gato que vocês já conhecem. O braço direito vai passar por baixo do braço esquerdo e nós vamos levar a orelha direita lá no chão. Você pode manter o seu braço esquerdo do jeito que ele está, ou estender ele, ou ainda cruzar ele por trás das costas e segurar na coxa direita. Fique à vontade. Todos esses, todas essas posições do braço são várias. Faça os ajustes que você achar necessários e se mantenha um pouco aí na postura confortável. Retornamos devagar lá para o gato. Observe um pouquinho o seu corpo aqui. E vamos carregar para o outro lado. Novamente, você decide o que quer fazer com o seu braço direito. Permaneça confortavelmente na postura. Retornamos para o gato. E nós vamos descansar lá em Balasa, na criança, ou reverência, ou semente, enfim, em que nós levamos todo o nosso peso lá
para cima dos pés, encostamos a cabeça no chão. Se você não consegue entrar nessa postura, você pode já se deitar de barriga para cima. E daqui, quem ficou aqui vai se deitar de barriga para cima e se preparar para entrar em Shavasana. Estendemos as nossas pernas, estendemos os braços ao longo do corpo. Você pode abrir, separar as pernas, mais ou menos na largura do seu tapetinho, os pés caem para fora. Abrimos um espacinho nas axilas, palmas das mãos apontam para o teto. Veja se você precisa de qualquer acessório aqui nessa postura para relaxar. E se você não consegue relaxar em Shavasana, adote uma postura em que você se sinta bem para o relaxamento. Apenas observe o seu corpo por um instante. Aos poucos, vamos permitir que o nosso corpo relaxe cada vez mais. Permitimos que o nosso couro cabeludo se relaxe, que a nossa testa fique livre, as sobrancelhas escorregadas, cintura, pálpebra, e fecham suavemente. Extravamos uma ar, soltamos bem. Aí, relaxa dentro da boca, sempre abrir bem os lábios. Este relaxamento vai descendo, passando pela curva cervical e pela garganta, até chegar no nível mais cabeça e mais escapula. Levanta pelos braços, passa pelos cotovelos e antebraços, e chifre, até chegar nas mãos. Fecha os dedos, relaxamento que relaxamento continua descendo pelo corpo, passando pela parte alta das costas, pela costa torácica, alcançando as últimas costelas, o abdômen, lombar, até chegar
Fala, Pedrinho, meus gringos. Vai descendo pelos contos, pop, entregue todo o seu corpo para o chão e permita que este seja o objeto da sua concentração. Deixe que a sua mente se funde pelo seu corpo, movimente se pelo seu corpo. Aos poucos, novas respirações mais profundas do ar,
Sim. Então, esses movimentos vão saciando, chegando inteiro, quase que o seu corpo te pega e vá no seu tempo, se colocando sentada, com as pernas cruzadas e a coluna. Hoje nós vamos seguir com o nosso treinamento de Kapalabhati. Eu acho que é bem legal a gente entender bem esse movimento. Então, nós vamos começar primeiro levando a nossa respiração apenas para o abdômen, tentando zerar a respiração torácica. Aos poucos, vá testando como é tirar o ar de uma vez só, com força. E aí, cada um no seu tempo, nós vamos, cada um, fazer 10 kapalabhatis. Eu não vou contar o tempo, você vai fazer no seu. Lembrando que no kapalabhati, depois que a gente faz essa força com o abdômen para expirar, a gente não faz força nenhuma para o ar voltar. Tá? A inspiração acontece naturalmente, não existe nenhuma. Faça no seu tempo. Apenas 10 kapalabhatis. Deixe a respiração livre, porém abdominal. Agora, cada um vai fazer 20 kapalabhatis, cada um no seu tempo. Respiração livre, porém abdominal. E vamos fazer mais 20, porém, cada um tentando aumentar um pouquinho a velocidade, tá bom? Lembrando sempre o movimento correto. Sinta como foi para você fazer essas 20 repetições um pouquinho mais rápido. Você achou que ficou sem ar? Você achou que ficou com a respiração muito curtinha? Então diminui um pouco a velocidade, tá bom? Não importa.
se é super rápido ou se é super devagar. O importante é que o movimento esteja sendo realizado da forma correta, tá bom? E aí depois a gente vai trabalhar de novo isso, adicionando a respiração contada e a pausa respiratória, como a gente fazia lá no começo, mas eu achei legal trazer esses passinhos para que a gente vá se acostumando melhor com esse movimento, tá bom? E para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer uma meditação nas 7 respirações. Vocês já fizeram algumas vezes comigo. É muito simples. Nós vamos ter como âncora a nossa respiração e vamos contar 7 respirações 3 vezes, cada um no seu tempo. Se você se perder, tudo bem, não estamos em Diana ainda, estamos trabalhando com Dharana. Volte para a sua respiração. Gentilmente se acolha e se traga de volta para o foco da respiração, ok? Cada um no seu tempo. Começa. Se você puder, siga meditando, siga aqui. Nossa meditação durante a aula costuma ser curtinha, mas se você puder, você segue meditando, segue aumentando esse tempo aos poucos, a sua capacidade de meditar, tá bom? Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido, que tenham ajudado de alguma forma. E se surgirem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar no YouTube, no WhatsApp, aonde for, eu respondo. E é isso. Amanhã vamos dar sequência na análise desse Yoga Sutra falando sobre Diana, tá bem? Até amanhã.